Olá, meus amigos, o Papo na Diagonal, em mais um programa aqui na segunda-feira, um programa gravado na última quarta-feira. Hoje, mais uma vez, com a presença ilustre do meu amigo querido, pai de Segundinho, esposo de Débora, César Augusto, senhoras e senhores. E meu povo, presente vocês estão aqui. Bom. Aí, ó. Todos nós, bonitão. menos o nosso amigo, está com a mesma roupa de quarta-feira. Não sei, rapaz, não denuncia isso. Pelo menos eu tô com o boné na cabeça. Botou o boné pra enrolar. Mas, e também Se está vocês aqui, olharem, até o livro tá do mesmo nossos jeito. Nos nossos estudos do Papo na Diagonal está o nosso querido Hugo Lima, senhoras e senhores. E hoje, em um programa muito especial, também, lógico. Que quarta-feira passada foi David Djalma que veio, né? David E Djalma. hoje, Ele. que hoje é segunda. E hoje é segunda. É um programa gravado, está sendo exibido segunda. Certo. César Augusto, qual é o problema disso, César Augusto? Tô tentando criar uma diversão no começo para criar um momento de diversão. Então, voltando aqui, o que acontece? Hoje está conosco aqui nos estúdios do Papo na Diagonal, diretamente da Central Administrativa do Instituto Morena Terra, Fernando Oliveira. Valeu! Mais samurai, conhecido também como Netinho. Não, eu conhecia como Netinho. Não foi o Samurai, eu conheci depois, acho que foi pelo Acho que é Instagram. pelo Instagram. Assim. Netinho é um grande... Também. O Netinho eu tenho uma intimidade de dizer que eu tenho como grande amigo, né? E ele é um ministro de louvor, um grande ministro de louvor. Já tivemos Glória a eu Deus. tive a honra de ser do mesmo ministério que ele, tive a honra de fazer missões juntamente com ele. Na verdade, ele tem uma filha, casado com a missionária Suelen, tem uma filha chamada Helena. Dona Helena. Na verdade, querendo ou não, o Senhor me usou como ferramenta para levar essa criatura. Eu não sei se Suelen me agradece ou não, ou me odeia, me ama ou me odeia. Quando ela olha a Helena, ela agradece. de ter apresentado os dois, mas eu fico muito feliz a sua presença aqui, meu irmão. Amém. Muita alegria. Espero Glória que a seja Deus. a primeira de muitas visitas. E hoje teremos um assunto bastante importante. Iremos falar a respeito de louvor e adoração. É isso? Como é que ficou? Não, ele gerou um mote aí, falar sobre questão de adoração no nosso dia a dia. E nós vamos falar um pouco sobre adoração. Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero a primeira consideração. Se apresentar, vamos se apresentar. Apresentação aqui. Que aí quando eu falar já é lá para ler o versículo. Aí depois Hugo ora e você já entra ali na palavra. Senhoras e senhores, Netinho Fernando Oliveira. Amém. Fala um pouco de ti. Amém, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje é segunda, né? Segunda. Hoje é segunda. Eu posso mentir? Dia 16. Não, cara, vocês têm que entender. Vocês quebram o negócio. Gente, a gente não tá mentindo. Hoje é segunda. Vamos um programa gravado na última quarta-feira. Mas ele perguntou Que a gente tá na segunda. Futuro, mas vê que negócio. A gente tá falando aqui, é segunda-feira. Entendi. Mas hoje, aqui, agora é quarta. Entendi. A gente tá no futuro. Dia 16. Hoje é dia 16. Hoje 16. Déjà vu. É 16. 16. Fala, Oliveira. Amém. Vaira. Então, primeiramente agradecer a Deus, né? É da escola da escola de... É porque... Ele tá... Não, foi... Foi 5 minutos conversando com o Gui aqui, meu velho. Já peguei a... que passou 5 minutos conversando com já fiquei com sono, já. A voz de sono já. Pode ver, Lu. Sou romântico, Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui, né? Amém. Pela minha família, pela minha esposa, pelo privilégio de estarmos aqui, né? Não vou gerar uma polêmica, né? Mas no meio de uma situação de guerra, né? De onde as pessoas estão perdendo a vida de vários lados, famílias sendo destruídas. E hoje, para a glória do Senhor, estamos aqui bem, nossa família bem, né? E respirando, né? E como a gente vai falar sobre hoje o louvor e adoração, né? O estilo de vida. A palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Amém. Então a gente vai louvar o Senhor da nossa forma, conversando aqui. Então me chamo Neto, né? Ou me chamo Fernando, mais conhecido como Neto, né?
Então quer dizer que tem um Fernando Filho, tem um Fernando Pai, Nada tem ou não. Na verdade, não tem nem neto no meu nome. Só ele falar assim, eu me chamo, tu se chama. É. Não tem neto Eu no faço nome? isso. Como assim? Como assim? Eu não vou tem no- neto? peraí. Eu vou no espelho e vou, neto! Aí eu falo, oi! Não, mas vamos lá. Peraí, não tem neto no teu nome? Não, é por... Oxi. Não, conta essa história antes da Então, adoração. Será que ele vai conseguir sair dessa história? Não. Vou rapidinho. Vai, né? Mas não é menino criado com vó, não. É porque. Não, Não, mas é sério, não é, Já se não é entregou. porque tem uma história, é porque assim. não, conta aí. Eu fui o primeiro neto da família. Ah, entendi. Então, ó, o neto de fulaninho, neto de Entendi, fulaninho, ó, o neto de fulaninho ficou. Ó, o Mas netinho. quem te criou? Minha mãe e meu pai, né, cara? Certo, amém. Glória a Deus. Entendi. Ele queria ser minha avó. Ele quis soltar uma gracinha. Não, continue. Quem te criou, Vladimir? Agora eu fiquei na dúvida. Minha mãe e meu pai. Foi verdade, Hugo? É ruim ser criado por vó? Não sei, acho massa. Continue. Eu nem vou ter. Então, assim, Morreram todos. aí ficou netinho. Ó o netinho fulaninho. Netinho de fulaninho, netinho, aí ficou netinho. Então o nome do seu pai não é Fernando? Não. Poxa. O nome do avô. Ah, também O avô é. O avô é. Tá bom, é? Um é Fernando e o outro avô é André. Entendi. Aí por isso que meu nome é Fernando, André. Que legal, E aí cara. pega o nome de cada avô, né? Legal. Eu ainda pensei em bom colocar explicar, um. porque Fernando André? É. Sabia não? Dois Rodrigo? próprios, assim, fortes. Eu ainda pensei em colocar o nome Já- da minha filha, um pedaço do nome do Helena avô. André? Fernando André? Não, do pedaço do nome do avô dela. Ah, entendi. Mas o nome do avô dela é Junaldo. Aí. Amém. Junaldo. Não, Sou olha, Ronaldo. Mas é porque o nome. A satisfação, viu? Muito. Não, é grego, erudito, é, sei lá, de algum outro país distante. Sueli me Do perdoe, outro viu? lado do país. Não, mas eu conheço um gente Ginaldo, boa pra cara. caramba. Eu conheço um Ginaldo. Tecladista. Não, tu conhece aquelas? Eu conheço um vereador de Jaboatão, o nome é Ginaldo. Mas Junaldo, cara. Junaldo. É Junaldo, né? É Junaldo. O nome do pai dele era Júlio. Ah, velho. E a mãe essa Nalda. junção não existe, velho. Junaldo, tá certo. Tem um menino. Então é isso, né? Que é isso? Faixa de casa. Sou o pai de Helena. Sou o pai de Helena, né? Esposo de Suelen, né? Graças a Deus. Quantos anos ela tem, cara? Helena, São dois é, meninos? Não, esposo de Suelen e pai de Helena, né? Cara, engraçado que faz tempo que eu não vejo o Neto. E, tipo, eu vi Netinho, eu não lembro Netinho, tanta responsabilidade. Aí, tipo, hoje, Não. e hoje, aí, tipo, o Netinho já com fala- cabelo não, branco. Aí, tipo, Esse programa vai pro ar mesmo, velho. vai, claro. Vai, A última vai. vez que eu vi Netinho, ele tava magrinho, né? Faz tempo, então. Agora não é Não, tão. não é. Acho que tudo multiplicou na vida dele. Mas pra falar a verdade. eu acho que a gente tá velhão, velho. Estamos ficando velhos. né? Maduro. Eu acho que eu procuro. Graças eu a Deus que a precisei- adoração ainda tá mesmo, né, em Cristo, né? Porque. Porque eu vou ser bem Quinta sincero, série você ainda tu tocou tá até no mais assunto. gente valendo. ainda tem problema não. Mas tu tocou no assunto que é interessante a respeito da responsabilidade, né? Uhum. Que realmente era terrível, né? Antigamente, a minha pessoa. Acho que a nossa, Cara, quando acho mais que novo. todos nós, velho. Só o Vladimir. Não, acho que o Vladimir também eu teve fui- uma fui fase terrível. difícil, né? Todos nós aqui. Não, mas eu ainda vivo numa Netinho. fase difícil. Eu vivo numa fase difícil. Mas aí a gente não vai entrar em mérito de outros não, de Teve passado. um detalhe que ele contou no passado que eu não, mas a gente não- nós fomos irresponsáveis na nossa vida. Todos nós fomos. Claro. Mas Netinho. Esse programa vai lá? Vai. Esse é o que vai mesmo. Esse é o que vai mesmo. Mas eu digo agora pra vocês, assim, falando sobre nessa resenha, no meu caso, eu acho que a idade ela me mostrou um Cristo que eu nunca tinha enxergado quando mais novo. Por mais busca por santidade, por impressionante mais isso, né, velho? amizade, você não Como às a vezes maturidade, ela abre traz a revelação. a revelação de Cristo, velho. Agora sim, claro, É isso não é que- uma regra, porque tem pessoas que estão ficando velhas e Não consegue. não conseguem. Mas quem entende e se deixa levar por essa intimidade com Deus, ele consegue enxergar coisas muito E a interessantes. transformação. O que você está falando Justamente. é muito interessante, porque Netinho fez prisão, né, com a gente. Missões missão de de presídio. presídio.
E... Não era arquiteto nem... Não, eu deixar bem claro. Pedreiro, não, né? Porque às vezes ele falava, quando a gente tava no presídio, uma vez a gente tava num lugar, quando eu e o Vlad tava no presídio, eu disse, ó, não começa desse jeito, não. Você tem que dizer, quando a gente fazia missão no presídio, toda segunda-feira de manhã, a gente ia pra Você lá. fez missão no presídio? Fez comigo. Fez Aí comigo. sinto E uma muita das falta coisas aí, que a não. gente falava lá, Parou por causa da Covid, né? que a gente falava... Mas, que a tipo, gente- agora nessa fase que você... que eu tava fazendo... Cara, não aí sabia, velho. Que é ele- pegado lá, velho. Não, O é Vlad porque... falou que era quando- pegado lá dentro. Muito. Quando eu ia... Era pastor da Ele chegou quadrangular. aí naquela época que tu me chamou pra ir pra lá, Eu acho que sim. que você disse que foi tocar uma música que o presidiário pediu lá e você esqueceu Foi, o trecho, ele ficou foi. cantando e você não lembrava. Foi. Ele disse, eu terminou a música não. Eu disse, não, desculpa. Ali era literalmente Deus. Ali. Não, é algo muito realmente pesado. E eu era pastor da igreja, da mesma igreja que ele fazia parte, e eu fazia missões lá no presídio e levei ele. E uma das coisas que você está falando sobre a questão da maturidade, que era falado lá, eu dizia o seguinte, falar muito sobre isso, que a dor, ela não decide, a dor, ela não decide, na verdade, a dor não transforma ninguém. A dor possibilita a transformação. Porque o que transforma a pessoa é a decisão. Ponto. Então, a pessoa, ela sofre Isso é o fato. e ela pode tomar esse sofrimento como algo da vida e passar e continuar sofrendo. Por quê? Porque ela não mudou as atitudes. E o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela quer continuar tendo as mesmas atitudes e esperando resultado diferente daquilo. E não vai acontecer. Não. Então, eu chegava lá e dizia assim, ó, a dor, ela só possibilita você de você parar a um momento de reflexão. Uma pergunta, já começou o programa? Já. Já. Tá. Por quê? É um momento de reflexão que faz você parar. E quando você para, aquele momento, essa parada, é você decidir. É uma bifurcação. É onde você vai decidir. Continuo no mesmo caminho e vou cair nos mesmos buracos e me machucando, como estou machucado. Ou mudo da Ou vou rota. mudar a rota, velho. Que é arrependimento. Arrependimento significa mudança de Eu rota. até me lembro de uma ilustração tua mesmo, quando a gente toma o controle da situação e chama Jesus para andar com a gente no carro. Não acho que tu lembra dessa... Lembro. Que aí A gente ilustração convida- E aí você vai passar pelo buraco e tal, Isso né? muito bom. É muito forte. E aí quando você vai ter que... Pô, Jesus, assume agora, né? E aí Jesus vai voltar pelo mesmo caminho, porque ele tinha mandado você entrar numa rua antes, né? Então você vai passar por todo o processo de novo Voltar tudo. para retornar. Engraçado, pra onde vocês Deus falam, mandou. vocês falando de presídio aí, eu associando a adoração, porque a gente tem uma mística, dizer que a adoração já começa errado dizer que é um estilo musical, né? Não, de Gente, forma pelo amor nenhuma. de Deus, não é não. E a adoração só na igreja, levantando as mãos, quando na verdade o que vocês faziam era exercer o caráter de Cristo para as pessoas que estão ali condenadas, adorando ao Rei dos Reis e dizendo assim, Senhor Jesus, eu estou aqui por Ti. Aleluia. Porque não era pelas pessoas. Não. As pessoas eram consequências de uma decisão, né? E aí você vê o quanto a adoração é amplo. Eu posso dizer, eu posso ser até egoísta falar isso aí, mas eu acho que era mais por nós Ponto. do que por eles, sabe? Porque assim, não que a gente esperasse algo da parte de Deus, né? Mas buscar o reino A de primeira Deus coisa e e a justiça e o resto ele o acrescenta. resto vai entendi. acrescentar, né? Não é sabendo disso, mas é porque a gente saia de lá renovado, porque a gente aprendia mais do que a gente ia levar. Entendi. De pessoas que estavam realmente... A gente tem errado o nosso dia a dia sempre, né? Mas, verdadeiramente, será que a gente se arrepende? Né? E quem está lá dentro, quem se arrepende verdadeiramente, mostra... que nem um sábio falou, não recordo agora quem foi que falou isso, que pregue a palavra, né? Se necessário, fale. Né? Ponto. Né? Então, assim, lá dentro tem muito isso, né? Você vê a transformação de alguns pela forma de se vestir, pela forma de se comportar. Eu acredito que o arrependimento ali é muito verdadeiro, porque ou ali você se arrepende, ou ali você morre de vez. Porque ali você não vai pra rua pra visitar a família, visitar o pai e a mãe, pra receber um abraço de um filho, né? Você sai de uma cela pra voltar pra cela. Então, assim, você é uma prisão eterna, entre aspas, até você receber um alvará ou sair dali, né? Então, assim... Cara, então eu acho que hoje a gente poderia mas conversar um pouco sobre isso, né? Adoração em lugares inóspitos, adoração a Deus em lugares impróprios,
para esse tipo de situação, porque é o seguinte, eu até coloquei um vídeo recentemente no Instagram do Papo na Diagonal dizendo que é muito bom ser crente na igreja. Demais. É muito bom ser missionário nos Estados Unidos. É muito bom ser missionário na Inglaterra. Ah, mas lá o povo é frio, sim, mas o lugar é propício, tudo a acessibilidade é melhor, você vai ter um carro organizado. Agora, você ser cristão na faixa de Gaza, você ser cristão nos países muçulmanos, você ser missionário em lugares africanos onde a questão das necessidades básicas não são supridas, você ter que passar semanas sem tomar banho porque não tem água, você ser missionário no presídio. Onde ali tem vários mundos ali dentro, facciosos, que estão buscando oportunidades, muitas vezes, para tentar angariar regalias através de... Tem gente que tá ali com vocês, mano, vendo a palavra, mas ele tá pensando em outras paradas que não tem nada a ver com a igreja, velho. Mas você tá ali fazendo o papel em adorar a Deus, sendo... obedecendo a sua ordenança de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, independente de onde ela esteja. Você saca? Esse nível de adoração, que é uma adoração muito além da musiquinha que a gente toca. Não estou desfazendo porque eu não sou músico, mas é uma questão a se pensar. Não é adorar a Deus nos momentos onde nós estamos sendo tentados e pensando em cair. E o detalhe... E você olhar aqui, ó, né? a tentação ali, a pessoa, se for uma tentação com uma pessoa, tá ali te mostrando todo o caminho do prazer, você tentado aí dizer assim, não vou porque eu tenho que dar conta a alguém que é muito mais importante do que os meus desejos. É uma adoração num terreno inóspito, num terreno hostil. Você tá entendendo? Não tem glória lá. Cara. Não tem, velho. Não tem plateia. Não tem beleza. Não tem plateia, não tem beleza. Não tem beleza, não tem glória, não tem fama. Não tem glamour, não tem nada. Eu quero mostrar que sei tocar, não tem esse desejo. Não tem nada, velho. Lá não tem. Lá, e é um ambiente onde, na verdade, você começa a entender o evangelho. Verdade. Porque você tocar, você pregar, você tocar em ambientes onde aquilo vai te trazer satisfação, cara, é questionável. Tu entende? Peraí, realmente tu tá fazendo para Deus? Não tô dizendo que não seja para Deus. Eu tô dizendo que é um ambiente que pode ser muito fácil confundido sobre você a se sua própria corrompe vontade. Com você mesmo. Com você mesmo. Você já está sendo Agora, por sua é emoção. uma adoração pelo que seu- gera benefício a cara, você. Pela Sim, sua isso é alegria, pelo seu prazer. verdade. Pelo seu prazer. Agora, quando você vai num ambiente onde, cara, não tem nada, velho. Muito pelo contrário. Nós éramos, como missionários, eu posso fazer isso, porque somos protegidos por lei. Nós entramos em cadeias. Já ocorreu situações muito pontuais de sermos revistados, mas muito pontuais, mas por lei somos liberados sobre isso, para você ver o peso de um missionário dentro daquele ambiente. Isso. E éramos trancafiados dentro das celas, junto com eles. O negócio era tão sério que os ambientes tinham superlotações que se a gente levantasse um pé, era arriscado a ficar de um pé só, porque não tinha mais espaço. Lembra disso? Não. Então era um negócio muito pesado, muito carregado. E ali, na verdade, a gente não ia buscar glória para o homem, porque não tinha. Então o que a gente ia fazer lá? A gente ia encontrar o rei. Aleluia. Porque ele estava lá. Justamente. Porque ele dizia, ó, eu vou estar lá. Se você Esperando quiser me vocês encontrar. aí. A gente ia, não tinha outro motivo para eu me levantar, deixar minha empresa numa segunda-feira de manhã. Se arriscar, porque não Me estamos arriscar. sendo hipócritas aqui. Exatamente. Que é um local extremamente, Extremamente, periculoso, velho. melindroso. Qualquer Qualquer olhar errado Não, qualquer dá uma situação. confusão, uma Na guerra pior- nuclear. E tem esse detalhe, né, que a gente acordava cedinho na segunda-feira. Quem que quer acordar segunda-feira para ir para dentro de um presídio? E Vladimir, quando fez o convite a mim, eu tive uma vida, que aí já é para outro momento, né? Eu tive uma vida pregressa aí, que quando o Vladimir fez o primeiro convite a mim, eu disse, vou nada, Vladimir. Por mim, dentro de um presídio, caiu uma bomba e matou todo mundo. Não era ele, era o que eu falava, né? Aí eu disse, não, vou não. Até um dia, que eu disse, eu chamei ele, né? Ele diz, até brinca comigo que tinha um artista lá. Eu disse que eu queria ver o artista. Foi verdade. Quando a gente foi a primeira vez, tinha uma pessoa famosa É. presa. Nossa, Foi. Mas daqui? Sim. Foi daqui. E aí, quase dizendo o nome dele, mas vou dizer não. Porque, Não, diga Não, não, diga pelo não. amor de Deus. Mas eu acho que era.
Não, então assim... Vou botar no mundo. Eu vou sair da graça agora. O programa tá tão legal. O programa já foi pro caminho para aquele então, tema assim, de segunda. Eu não posso dizer surgiu um desejo. Surgiu um desejo. Mas a segunda pode ser mais interessante do que o domingo. Talvez? Sim, Pode ser. pode. Com certeza. Não, Muito melhor. Olha, tudo. Tá voando ele, mas tudo bem, depois a gente explica. Essa é outra coisa da brincadeira. Porque assim, eu digo a você que o assunto tá ficando muito interessante. Vamos lá. Então, assim, quando ele fez o convite, vai dar- e aí foi quando eu Cala a boca, César. eu César fala decidi, demais. Vladimir, vamos, eu vou contigo, né? E aí a gente chegou lá, e realmente totalmente diferente do que eu pensava. Se eu cheguei lá, pô, meu irmão, vou passar o que a gente sente, que a gente vive, meu irmão, tu só escuta, cara. Só escuta lá, e assim, é como o Vladimir falou, não tem tempo pra glória, né? Não há espaço, você não tem como ter espaço nem brecha pra pecado na sua vida, não. Você chega ali, você tem que falar pros caras rápido, você tem um horário. Então você vai ter que pregar naquele momento ali, vai ter que vir com adoração naquele momento. É como se a gente estivesse fugindo de algo para trazer logo o maná para eles da palavra de Deus, né? Para que eles recebam antes de acontecer alguma coisa. Então, assim, não tem tempo para você respirar, para pensar em outra coisa. Ah, minha família tá doente. Não, a gente vai lá, a gente esquece quem é a gente. A gente entrou ali. É um instrumento de fato. E tem uns pontos interessantes. O primeiro ponto que eu, quando eu entrava lá, era não querer saber o que eles fizeram. Uhum. Por Isso é quê? interessante. Para blindar o meu coração. Ponto. Então, Senão eu muito ia falho. passar a ter um olhar Disso. diferente. Julgador. Julgador. Juiz, né? Mas eu vi coisas ali, cara. Eu não é pra falar sobre Um olhar minhas sem experiências. perdão, né? Mas eu quero dizer algo que eu tava me lembrando agora que me tocou. Eu vi missionários chegar junto comigo. Eu fui junto, que era o grupo de missionários. Nós pregávamos em alguns lugares. E um dos lugares era no próprio pavilhão que era construído, César Augusto, para 400 pessoas, e tinha 1.600 lá. Então, extremamente superlotado, meio complicada a questão de higiene, uma coisa muito complicada. E eu estava do lado de pastor missionário chegar próximo ao pátio, que tem a parte de baixo e tem a parte de cima. E não, sem microfone, sem nada, e ele gritar lá. Gritar assim: Jesus te ama! Aí todo mundo para e olha e ele começa a pregar. E depois ele fala e faz o apelo. E quase em sua totalidade o pavilhão se entrega ao Senhor. Então, cara, isso aí você olha e você vê. É a igreja indo no inferno. Uhum. Então tem muita gente que fala assim: ai, que coisa linda. Eu fui falar num programa de quarta-feira sobre esses ambientes. As pessoas não têm noção. Você não lembra do programa de quarta-feira, não? De David Java. Teve aqui? Que eu estava usando até essa mesma camisa. Que coisa, né? Lavou rápido. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer. Eu tô fedendo. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes o ambiente da igreja, nós temos que ter consciência de que o Senhor nos direciona a um ambiente específico, para coisas específicas, para pessoas específicas. Só que a gente não leva isso a sério, velho. Sabe aquele gari, de repente, que você trabalha, você que trabalha na prefeitura e tem acesso a muitas pessoas, tanto as pessoas com o trabalho mais simples, quanto os maiores administradores que Deus te colocou em salas de reuniões, não foi à toa. Foi algo específico do Senhor, porque Ele tinha um motivo para que você estivesse lá. Aí você fala assim: cara, mas eu não falei o nome de Jesus. É isso que é interessante. Não é você falar o nome de Jesus, é você manifestar o nome de Jesus. Aleluia. Então, se o Senhor te chamou para o presídio, para você falar do amor dele lá, vá. Se Ele te chamou para você estar dentro de uma reunião com executivos, vá. A questão é: vá onde você tiver que ir, mas seja aquilo que Deus te chamou para ser. Aleluia. E fale aquilo que tem que falar, e seja aquilo que o Senhor te designou a exercer. Então, esse é o ambiente que é tão difícil e muito criticado. Somos muito criticados. Então, eu tenho certeza que as pessoas estão olhando para mim e falando assim: de boné para trás? Pastor, de boné para trás, de pulseirinha, de coisa e tal. Então, as pessoas limitam. Né? E as pessoas limitam outras por aquilo que se vê, pelo um estereótipo, por um parâmetro estabelecido sobre os seus próprios critérios e culturas, e acha que aquilo é o que tem que ser. E, na verdade, o Senhor tem sua múltipla forma de atuação sobre vários aspectos.
E eu não estou fazendo apologia absolutamente a nada contra o que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ser aquele que busca a salvação sobre os outros. Aleluia. E não o julgamento sobre os outros. César Augusto. Não, eu tava vendo você falar e vai casar muito com o versículo que nós vamos ler. Nós não vamos ler o versículo só, vamos ler uma passagem. Já fez a oração? Já? Não fez. Eu vou fazer agora. Deixa eu fazer agora, ok? Senhor Deus, te agradeço pela tua presença. Gratos somos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu amor, reconhecemos o teu favor sobre nossas vidas. Se estamos respirando agora, nada mais é do que o teu amor e a tua graça e o teu favor, porque isso nós não controlamos. E eu tenho certeza que se acordamos é por um propósito para te adorar. Em tudo que nós fizermos, que o nosso olhar esteja direcionado para isso, que nosso tato esteja direcionado para isso, que a nossa boca, que o nosso ouvido, que o nosso corpo, ele resplandeça a tua glória, Senhor Jesus, que o nosso caráter reflita o teu caráter. Amém. Porque, Senhor Jesus, nós queremos ser testemunhas vivas do teu evangelho e a transformação que o teu evangelho faz quando nós nos entregamos em espírito e em verdade, acreditando sim, Senhor Jesus, que tu és o único caminho, a verdade e a vida. Assim eu encerro as nossas orações. Amém. Amém. E nós estávamos falando sobre essa questão do ambiente inóspito e onde nós precisamos estar exercendo a adoração a Deus. E o versículo que nós vamos ler a partir do Netinho. O Netinho, ele falou sobre o versículo que está aqui em João 4, versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que é 24, né? Que fala o seguinte: Deus é espírito e por isso que os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Lá tem alguns ambientes que é que é a espera, né? Que é a triagem, que tem o castigo, que tem a capela, que tem um pavilhão, quer dizer, são ambientes. E dependendo do ambiente que você esteja pregando, você tem mais ou menos uma noção de retorno sobre aquilo que você está pregando. Uhum. Então, por exemplo, você ali na espera, são pessoas que chegaram a 2 dias, 24 horas, 2 dias, 72 horas. Ou 2 minutos. Basicamente acabaram de chegar e ficam ali, acho que se brincar, uns 2 ou 3 dias para poder migrar para o pavilhão. Fazer a triagem. É a triagem. Certo. A questão da documentação, aquele negócio todo. Então, quando você prega nesses lugares que são extremamente lotados, você prega nesses lugares, basicamente, quase todas as pessoas aceitam. Muito diferente do pavilhão, por exemplo, que estão pessoas lá há 2 anos. Entendi. Por quê? Qual a diferença básica? É porque adaptou, né? É a latência da dor. A latência da dor. Tá doendo ali na hora. Ele sabe, cara, ele sabe que errou, ele sabe. E outra coisa, toda vez que a gente ia para lá, a gente falava disso, eu particularmente dizia, eu tô aqui, mas vocês sabem bem que estão aqui por uma opção. E vocês têm que pagar de fato pelo que vocês fizeram. Uhum. Então ninguém está indo lá por pena. O missionário, ele age mediante uma compaixão e não pena. Uhum. Então a gente razão. Que tem gente que acha, lógico, emoção, teve agentes penitenciários que nos tratavam muito bem, mas tem outros que, pelo amor de Deus, eram muito rudes conosco, ríspido, ignorantes. Tinha muitas pessoas positivas, mas tinha muitas pessoas, porque de repente achavam que a gente estava ali porque sentia pena deles, ia defender eles, das pessoas que estavam presas, não sei o quê. E era totalmente, não era nada disso. Nós estávamos ali por um serviço específico dos céus. E acabou. Agora, por que na espera isso acontecia de um aceitar e num pavilhão já não com tanta facilidade? E não mesmo. Porque é justamente isso. É a questão do tempo. O que é que vai provar? O que faz a prova da tua decisão é o tempo. O grau de compromisso que você tem com aquilo que você mesmo decidiu viver. Então, quando você decide uma coisa hoje, você não vai ser provado necessariamente amanhã. Uhum. Você vai ser provado daqui a 1 semana, daqui a 2, daqui a 3. Você vai começar a ser confrontado. E a maioria das pessoas que caem, ela sempre tem um questionamento familiar, né? Sim.
Porque É quase em sua totalidade Eu não sei estão atrelados a uma. eu não sei se vocês já uma se situação depararam familiar. com relação a isso, né, dentro do presídio. Eu ouvi, né, de um delegado, que é amigo meu, ele não tinha piedade nenhuma antes de ser delegado em relação a qualquer prisioneiro, né? Mas depois que ele se formou e passou no concurso para delegado, ele começou a estudar os casos. Cara, são situações surreal, que ele se comoveu. Sim, Para uma pessoa que não queria, não tinha nem dó do cara, Sim. ele é cristão. sim. E ele se comoveu, porque ele vê que a história de famílias é muito difícil. Alguns ainda agem por Por perversidade. perversidade, É outros porque, não. é porque o ali, Netinho pode confirmar o que eu estou falando. Ali, como o César falou, são vários universos, são vários mundos. Sim. Então vai do psicopata, que a gente se deparou, um cara que cometeu crimes absurdos. Absurdos, nenhuma, coisas absurdas que você olha assim, cara, não é possível que eu estou vendo isso desse cara. Não é possível. Não vou conseguir ministrar uma palavra pra ele. Como é que eu vou... Você é humano, né? Você pensa também. Por você... isso que a gente simplesmente, eu particularmente, eu não queria ouvir história. A frieza era muito não grande. queria, muito grande. Ao ponto, vê só, eu estou trazendo de um ponto que visivelmente a pessoa tinha problemas psiquiátricos, ao outro extremo de um vovozinho que os próprios presos disseram assim, ele não tem condições de estar aqui no meio da gente. Pediram pro carcereiro pegar um colchão. Tu lembra disso? Não? E coloca ele no corredor, mas não deixa ele aqui com a gente, não. E pegaram um colchão, que eles não têm colchão lá, mas os presos providenciaram um colchão para ele, colocaram ele no corredor, deixa ele no corredor, tiraram ele da cela e deixaram ele no corredor. Então eu tô falando dois extremos. O corredor é uma segurança. Não, porque em ele tá relação fora ao do pavilhão. ambiente. Não, mas ele foi até na espera isso. Ele tava autonotado, tira ele daqui, um senhorzinho. Aí fala assim, por que ele estava lá? Teve um motivo, do qual a versão dele era que ele estava lá injustamente. Acontece, irmão. Acontece de pessoas estarem lá por pura perversidade. Vou te dar um exemplo, posso dar um exemplo aqui? De situações, casos de ex-mulher que tem problema com o ex-esposo e é atrelada a esse ex-esposo por conta de uma pensão alimentícia e às vezes fica torcendo para que ele atrase para ele ser preso. Então, atrasou um, atrasou duas, ela vai aciona. Ela não quer a pensão, ela quer ver ele preso. E acontece isso. Preço, né? Tá certo ou tá errado, isso é justo, injusto. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, que o cara, de repente, por algumas situações, acha justiça. Porque então, isso é um terreno hostil sim, de adoração. E entenda que aqui a gente não está julgando ninguém, não. Pelo Não foi amor- falado o nome nem nada. Não. Estou falando de uma situação que foi vista de uma forma muito pontual naquele lugar, que na verdade não é tão pontual assim, Não. pelos os relatos. mais Mas não é corriqueiro, verdade. viu? É mais Aí eu não, corriqueiro. eu não muito sei corriqueiro até isso. onde. Na verdade, a gente isso- está falando agora, da intenção dizer- dessa justiça, né? E outra Porque coisa. não é a forma de adorar em terrenos difíceis? Não, e a questão é justamente que tem um ambiente de 3.000, 4.000 homens presos, que dentro desses 4.000 não é possível que ali não esteja um inocente injustamente. Eu não estou dizendo quem é, eu não estou dizendo qual é a causa, eu estou dizendo que há possibilidade, Sim. como inúmeras vezes que aconteceu. Eu não estou dizendo qual é, eu só estou dizendo o seguinte, que é um ambiente, se é difícil para o cara que cometeu o crime, imagina para o cara que está ali inocente. José. Imagina José naquele... Cara, e tu Imagina sabe qual é o Daniel. pior? Daniel na cova dos leões. Cara, e é onde você indo para É esse onde você quer lugar, adorar Deus, mano. você indo para aquele lugar que você começa a perceber a visão desses caras. É verdade. É impressionante. Porque, cara... Aí eu dizia, uma vez eu perguntei lá, eu disse assim, qual é o pior lugar do mundo? Aí o pessoal disse assim, acho que foi até lá mesmo. O pessoal disse assim, no hospital. Aí eu disse, não. Disse, por que não? Porque o hospital não é uma opção. O presídio é. Caramba. Então, a pessoa que está no presídio, ela optou por estar lá. Você é muito corajoso, hein? Não, a gente falava lá. Não, mas aí... A missionária Gilda... Não era a gente ali. Não, né? cara, é sobrenatural. Cara, é sobrenatural.
Você passou ali do portão, o seu corpo arrepia e... Cara, tinha ambientes Dando-se lá que a fora. gente estava lá, que eu pegava a Bíblia, nunca me esqueço disso, que eu tinha mania de jogar a Bíblia para cima assim, quando ela ia descendo, eu repousava ela numa mão e vinha com a outra por cima. Quando tinha algumas conversinhas, e ali eu percebi que tinha uma falta de atenção, aí pá! Aí eu começava a gritar, velho, feito doido, tu lembra disso? Que a turma tava em outro pavilhão, escutava os gritos, a turma disse assim, quem ia pela primeira vez, não esquenta não, isso aí é o pastor Vlad. Porque era, cara, os carcereiros chegavam assim de mansinho, olhavam e falavam assim, pastor, eu disse, opa, tá tudo bem aí, pastor? E o detalhe que ele falou dos carcereiros aí, os próprios agentes, eles não tinham liberdade, eles tinham, por lei, né? Mas eles não tinham esse livre acesso dentro deles de estar andando ali, a confiança, né? E a segurança. Não, os carcereiros são os próprios prisioneiros. os próprios prisioneiros. É tipo de chaveiro? Carcereiros é o que toma conta da chave da cela. Então a gente ficava ali, a partir São daquele os presos. portão, né? É mesmo? E outra situação, Existe né? limite que nem os próprios agentes penitenciários entram. E eles não A gente eles tá ficam só. armados, não, né? Não, Acho não. que não, né? Não tem acesso à Não tem arma. isso. Mas eu estou dizendo assim, existe um ambiente lá dentro do presídio que o agente penitenciário ele não vai. É tipo, a gente passou A daquele gente portão vai, ali, a gente tá à mercê de Deus. É você com Deus. Meu E Deus. ponto. Eu ter uma Lógico. vida pautada em Deus para ser as costas de Vladimir, e Vladimir tem uma vida pautada em Deus para ser as minhas costas. Mas deixa eu deixar claro aqui, em nenhum momento a gente viu desorganização, Não, hostilizado, quebra de não. lei, assim, nada. É dentro de uma organização, dentro de uma autorização. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Não, eu estou falando dentro do contexto do sistema. Então, éramos sempre autorizados, sempre acobertados sobre lei, sempre fomos muito bem vistos lá pela liderança e diretoria, porque a nossa presença lá era algo que trazia paz. Então a possibilidade de algo negativo acontecer naquele ambiente, principalmente quando a gente estava lá, era muito pequena. Entendi. E no decorrer da semana. Por quê? Porque a gente trazia uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Então tínhamos o apoio sobre a direção, um livre acesso sobre isso e sempre uma organização. Porque isso é padrão dentro de qualquer sistema penitenciário. Então só deixando claro isso aqui. Então, Não, é por isso- Só pegando esse... Foi mal, Não, perdão. você é o convidado Só- aqui, mano. só Tô falando pegando- demais. Cadê o sino? Chama. Só pegando... Quinta série. Chama, Jesus. Ele já... Ele já chama logo, né? chama Então, Jesus. Só pegando esse gancho de Jesus tá de olho nele. de- Salmo 139 pra ele. Só pegando esse gancho de Vlad, a questão do que a gente era o agente de paz ali usado por Deus, um instrumento, que a gente fez até uma entrevista com o diretor na época que, eu não me recordo que era João, né? não fala nome, não, pelo amor de Deus. Não, não me recordo o nome, John. não. John John Lennon. John Lennon. Juan Cabrão. Não, mas é porque eu gostaria de citar esse nome, mas eu não recordo, porque ele foi um grande gestor. Diferenciado. Eu sei quem você está falando. Um cara diferenciado. E a gente fez uma entrevista com ele. E assim. O que eu vou falar aqui que tem nada a ver com que venha denegrir governo, nada não. Então, assim, quando a gente fez a conversa com ele, desde do que a gente começou o projeto lá, na verdade, Chiquinho, né? Que é o líder da gente lá. Chico. É. Então, assim, a gente fez a entrevista desde o dia que Chiquinho começou esse projeto até o dia da entrevista, né? E aí ele disse que, acredito que tinha sido durante 3 anos e meio, daquele dia até o dia que a gente estava fazendo a entrevista, e não houve um homicídio dentro daquele presídio. Caramba. Do cotel, na verdade, né? E antes dali, era coisa de 2 por mês, 3, 1 uma semana, né? Então, assim, era meio tenso. Então, assim, é importante essa questão da paz no presídio, da palavra de Deus no presídio, né? Mas aí vem essa questão também de quem é disponível, né? Quem são os verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade, que não queiram... Eu sou um pouco A cauteloso. Eu, particularmente, não tenho coragem por uma questão básica que eu nunca fui. Talvez se eu vá uma primeira vez, por já ter trabalhado com reeducando, estou trabalhando hoje com alguns reeducandos,
posso ter uma visão diferente. Porque, por isso também, mas é necessário, vou até falar olhando para a câmera aqui, é necessário que você ore por isso, para Deus dar forças a quem vai, para que assim, não esmoreça. Porque assim, já que você não consegue ir a passos largos, que você ore, que você seja retaguarda. Você tá entendendo? Porque às vezes, mano, uma galera vai e outra tá ali, velho, levantando um clamor de madrugada, tem um intuito de oração. E tá indo da mesma forma, saca? Porque, mano, é um trabalho muito nobre. Nobre mesmo. É um negócio de você dar atenção a quem tá perdido, dar atenção a quem, de fato, não está perdido, tá se sentindo perdido, tá se sentindo desesperançado. Cara, fala, Hugo. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Como foi a tua experiência da primeira vez? Um minutinho só. Antes dele responder, que é uma excelente pergunta. Não, peraí, segura esse sino aí. Eu queria falar que ele falou a respeito sobre acolhimento, e era um ambiente que a gente recebia muito abraço. Uhum. E é um lugar que não tem higiene, cara. Então eu tava falando e de repente alguém é algo, a primeira vez que eu vivi isso, é algo realmente de assustar. Então eu tô aqui falando e eu recebi um abraço por trás e a pessoa me segurar. Era qualquer abraço, e eu não saber quem é, e quando olhar, era um cara de que veio de desespero e dizer assim, cara, você voltou aqui. E eu abraçar, e tem momentos que você está em lugares que os caras estão feridos, os caras estão 2, 3 dias sem tomar banho, próximo ao banheiro, dejetos e tudo mais, uma fedentia, e o Senhor toca no teu coração e fala assim, dá um abraço em todo mundo. Porque o Senhor quer usar os seus braços para curar a alma de muitos ali. E você vai. Foi a primeira e única vez que eu contraí sarna, velho. Eu coçando meus braços e não passava. Fui no médico, o médico olhou, fez isso aí, meu filho deu o nome científico de sarna, que eu não sei nem qual é. Sarniasis foi. Aí ele pegou, aí eu fiz assim, só para eu entender, o que é isso aí? Ele fez, isso aqui é a famosa sarna. Aí eu fiz, porque eu sou missionário em presídio, aí ele fez, bom lugar para contrair esse trem. E ele passou um remédio para mim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que estar disposto a viver aquilo que você naturalmente nunca viveria, por si mesmo. Entendi. Mas é um momento em que o Senhor diz assim... Você é um instrumento de fato, né? Ou você está aqui 100%, ou não venha. É verdade. Então você está ali disposto, literalmente, a qualquer coisa. E é isso mesmo, não tem para onde. Cara, eu vou terminar dizendo aqui. Eu tenho uma das maiores experiências que eu me lembrei agora, que foi quando eu passei no corredor, tinha um presidiário amarrado, assim, preso ali no corredor, e eu fui dar um Novo Testamento, que a gente fazia uma ação com, tu lembra disso? Com... Sociedade Bíblica? Não, como é? Os Gideões. Os Gideões. Tinha um Gideão conosco. Novo Testamento. E a gente levava caixas de Novo Testamento. Tem várias situações. Um dos testemunhos, em outros ambientes, não foi conosco, é que o cara disse assim, eu vou receber, não foi com a gente não, foi já testemunho dos Judeus. Eu vou receber, mas fique sabendo que eu vou usar as folhas do Novo Testamento para fazer no lugar da seda. Baseado. Aí o missionário, usado por Deus, disse assim, não tem problema não, você pode usar. Agora vamos fazer o seguinte, antes de você usar, você lê cada página. Aí o cara disse, não, tá tudo bem então acordo feito. Só que no segundo livro do Novo Testamento, ele se converte a Jesus. Então, cara, é você ter a palavra em acesso. Senão você não vai. E eu tava passando pelo corredor, tinha essa pessoa ali. E eu baixei, ninguém passava por ele. Quer dizer, eu vi os outros missionários e tal. E me fui tocado de chegar até. Era um cara branco, alto. Aí eu cheguei para ele, fui falar. Perguntei se ele aceitava uma palavra. E ele falou em espanhol comigo. Dizendo que não entendia o que eu tava falando. Cara, eu evangelizei esse cara em espanhol, velho. Sério, cara? Só que eu não falo em espanhol. Entendi. E ele parado, estatelado ali, eu falei pra ele, orei por ele, entreguei o Novo Testamento e saí. Quando eu saí, eu disse, velho, o que é que aconteceu aqui? Então são experiências... O verdadeiro dom de línguas é cara, esse, saca? Cara, você viver experiências
E até hoje eu não sei o que é que eu falei. A única coisa que eu sei é que você está lá, está naquele lugar e disposto a viver coisas que você nunca viveu. Aleluia. Não é você, na verdade, levar essa experiência para as pessoas. É você viver Extrair de lá. e tomar para si novas experiências. Pergunta de Hugo Lino para Netinho. Hablasses um pouquinho desse meu com ele, cara? Pode repetir, Nada. Hugo? Nadita, Qual nada. foi o meu sentimento de primeira vez lá no... Sim, qual foi a sua experiência da sua primeira vez? de Então, presídio? eu já tinha Como até... foi que você se sentiu, né? Quando você chegou lá, você teve medo? Cara, eu já fui... Eu não tive medo, na verdade, né? Porque, assim, Deus, ele tinha colocado no meu coração o desejo de ir, né? E aí, eu disse, pronto, vou ter que ir e tal. Eu tinha medo mais de mim, né? Que eu ia achar, de ter certeza. Eu pedi a Deus para que Deus, ele matasse meu eu, para que eu não viesse saber, conhecer a história deles. Entendeu? Julgar, então. Para que eu não viesse conhecer a história deles e isso aí viesse me atrapalhar. E gerar justiça própria. Não, e a terminar atrapalhando um processo de evangelismo no dia. Porque Espírito de Jonas. Isso, verdade. E termina atrapalhando todo o ministério. Verdade. Tá vendo? Porque você acha que só você ali, mas ali tem um propósito, todo mundo orou, todo mundo jejuando por aquela causa, você chega lá e você termina atrapalhando tudo com o seu espírito, com o seu pensamento, né? Você acaba sendo uma pedra de tropeço na vida Justamente. dos outros. Então Mas ali, na sua primeira oração lá, como é que foi? cara, me jogaram dentro de um pavilhão aí, foi tenso. Porque eu disse, não, vai todo mundo lá, taca em bolo e defende massa. Ai, Jesus. Eu já tinha conhecido Sueli, não era nem namorado dela, né? Mas daí eu disse, pronto. Ela vai cantar, eu vou tocar. Assim, quem toca, quem canta, se espalha. Porque quem canta vai usar aquele dom no pavilhão, quem outra pessoa que canta. Mas mulher pode entrar lá? Nosso Pude. grupo, na época, não sei... Hoje eu acho que ainda entra. Entra. Então Tem era um gente grupo lá. misto. Ah, é? Na verdade, esse grupo ainda existe. Tanto, até mesmo porque eu mesmo existe. O Chiquinho ainda faz esse trabalho. Até mesmo porque eu fui em outros presídios, e um dos presídios que eu fui foi o Bom Pastor. A gente já entrou Que é exclusivo de mulher. É mulheres. Então, mas aí realmente precisa ter um certo cuidado. Mas, de um modo geral, ele tá atrelado, voltado sobre isso mesmo. Então, o evangelismo, lógico, respaldado sobre o critério de cuidados, né? Tinha lugar que a gente... Quando algumas missionárias iam para certos ambientes, era anunciado a distância. Ali, ó, uma missionária está entrando. Então, tinha a preocupação de que se eles estivessem sem camisa, questão do respeito, eles vestiam camisa, enfim. Era um ambiente que era, de uma certa forma, preparado. Isso não ali. bastou ou não? Não. Isso no Cotel. Que era um presídio masculino. Você com foi a presença quantas vezes feminina. no Bom Pastor, já que você se tornou um dos Eu entrevistados? fui algumas vezes, poucas vezes. Quem é mais receptível, é o homem ou a mulher? Cara, por incrível... Vê só, eu fui para Eu acredito presídio que de homens. Acho que são os homens. Eu fui para presídio de homens. É um achismo meu. Eu fui para presídio de mulher. Eu fui para presídio de adolescente masculino. Complicado. E fui para presídio masculino, salve a memória. Agora fui para presídio de adolescente feminino. Pior dos 4. Feminino, adolescente. Elas são tão... como posso dizer? Selvagem? Cara, é uma coisa absurda. Absurda delas serem separadas, literalmente, por grades. Porque se você deixar no mesmo ambiente, acontece uma tragédia. Mas a recepção com vocês, por que eu falo isso? Porque hoje, infelizmente, sem querer polemizar, cara, existe uma doutrinação muito grande, não é? Com as ideologias e tal. E isso está entrando muito nos presídios. Mas eu acredito, isso é um achismo meu, por isso que eu estou perguntando, que eu acho que as mulheres elas acabam refletindo mais essa questão dessas ideologias e, ao meu ver, elas são um pouco mais ríspidas, principalmente a questão da igreja, não é? Os homens eu vejo com mais aceitação, talvez por ser mais complacente, mais necessitado. Eu acho que o que tu tá falando é uma pergunta tão interessante, porque ela não se limita, na verdade. Para eu responder, eu tenho que sair dentro do presídio. Não, justamente. Por quê? Pelo critério de que o comportamento está muito mais atrelado a uma questão cultural do que E regional, propriamente isso. circunstancial. O que eu quero dizer?
Quero dizer que o homem preso, ele ainda continua sendo homem, por pior que ele seja, ele tem um critério de respeito daquele que veio. E a mulher presa, ela continua sendo mulher. Então ela tem a necessidade como fosse qualquer outra mulher. Então aquele que está vindo, ele tem que entender que aquele que espera ele tem suas necessidades e tem o seu comportamento base. Entendi. Então isso é muito interessante. Porque o homem, por incrível que dentro de igreja, se você olhar dentro de uma igreja, 70-80% de que povoam uma igreja são mulheres. Por quê? Porque as mulheres são mais sensíveis, tecnicamente, sobre a atmosfera do qual ela está. Isso não quer dizer que ela, por ela ser mais sensível, ela também é mais vulnerável. Se ela é tão vulnerável sobre um ambiente celestial quanto um ambiente mundano. O que eu quero dizer? Quero dizer que o homem, ele é mais difícil aceitar. Mas uma vez que ele aceita, é também um pouquinho mais difícil dele desviar. Lógico, eu não estou botando isso aqui como regra. Eu estou dizendo dentro de um contexto sobre aquilo, dizer assim, não, eu estou aqui dentro de um direcionamento. Eu decidi. É muito mais fácil um homem ele permanecer do que a mulher muito ser mais de sensibilidade. Tem essa questão Isso é uma linguagem antiga, viu? Da adolescente, né? Não é regra. Acho que a pior experiência minha também foi com adolescente feminina no presídio, né? E assim, eu acredito também que seja muito por conta da idade, né? A idade de uma criança, de um adolescente na rua normal, com o pai, com a mãe, é realmente de rebeldia. Agora imagine você tendo esse ambiente, tendo esse comportamento, mas num ambiente hostil, eu acho que é pior ainda, né? Então, assim, hoje em dia não existe. Você olha pro jovem, eu acho que o jovem careta, ele é descartado hoje. O jovem que respeita pai, respeita mãe. Isso eu tô dizendo preso não, viu? Tô dizendo jovem. Não, na situação. O jovem que respeita pai, menina que leva o namorado para casa, menina de menor ainda, leva o namorado para dormir em casa, se o pai falar alguma coisa dá problema, entendeu? Então eu vejo que assim vamos dizer assim, é plausível, né, essa questão de que os jovens de fato são mais sei lá, o ímpeto do jovem gera mais rebeldia, né? Mas sei lá, eu acredito que as mulheres são mais só voltando no gancho que Vladimir falou agora sobre a respeito dos homens. Eu não vou tratar de presídio, tá fora do presídio. Mas qual seria a expectativa de você colocar 500 homens dentro de uma igreja, adorando a Deus um dia todo? Você já viu alguma igreja fazer isso? Pois é, a minha recentemente fez, sábado passado. Glória a Deus. Cara, eu fiquei assim, sem entender por quê. Glória a Deus. Homem, ele não tem tempo pra nada, né? E sempre quando a gente fazia reunião de homens lá, só dava 10, 15 homens. 30 homens, no máximo. Quando aconteceu essa reunião agora, sábado passado, foi o dia todo. Manhã, tarde e noite. Começou de 7 da manhã, foi até as 22h30. Glória a Deus. E todos os homens lá, cara. Glória a Deus. 500 homens. Tanto trabalhando, quanto buscando a Cristo. Cara, eu fiquei assim impressionado. Porque tá havendo uma transformação, né? Querendo ou não, quando a gente está se falando aqui no presídio, e quando a gente vai dentro do presídio, a gente não, vocês no caso, foram dentro do presídio, se depararam e viram que muitos aceitam a Deus da primeira vez, né? E outros não. E a mulher já é mais áspera, a jovem, né? A juventude, ela tem uma... eu acredito em si, não só dentro do presídio, mas também fora, que aconteça a mesma coisa. Rebeldia, né? Eu tenho essa experiência aí, uma vez no mês, na igreja, né? Aí eu sou líder do Ministério Louvor dos homens aí, que é chamado Eles, né? O Ministério Louvor é o Ministério Eles, que é o ministério só de homens lá da minha igreja. Então uma vez no mês... Eles, não pode. Eles. Aqui tá sério. Então assim... Eu tô muito de esquerda hoje. Você tá demais, César Augusto. Pode não. Então assim, uma vez no mês a gente tem esse encontro de homens na igreja da gente que é tremendo realmente, Hugo. Acredito que sejam uns 100 homens trabalhando, né? E geralmente vem de 250 a 300 homens para cultuar, né?
E aí, meu irmão, é um momento que a diga-se gente de não... passagem, que a sua igreja, como tem muitos membros, se torna uma porcentagem pequena, né? Muito pequeno. Né? Eu creio É que a isso necessidade de busca por Deus nos últimos dias estão despertando homens necessitados, tá ligado? Isso é muito É importante. isso que eu ia falar agora, Tá justamente. Até pelo tema, né? A gente roda, mas a gente termina no tema, né? Que é a questão que eu até passei pra César, pra Cezinha, que é a questão de louvor e adoração, né? Como estilo de vida. Que a gente pensa que louvor é pegar um violão, tocar. Isso é uma Adoração forma, é pegar um violão e tocar. Louvor e adoração é você pegar a sua Bíblia e ir pra dentro de um presídio. É porque a adoração, Louvar a o cerne Deus. da palavra, Vladimir, que geralmente traz os conceitos interessantes das palavras, é você venerar algo. Adorar é você venerar, é você contemplar, é você dedicar, é você enaltecer. São adjetivos de adoração. E desculpa interromper, eu tenho que interromper porque você traz uma coisa de contemplação maravilhosa nos últimos programas, que é justamente estar atento aos detalhes. Aos detalhes. E a adoração, que é justamente tudo isso que você falou, inclusive a contemplação que está dentro disso, é você observar, você está focado sobre, e esse focado sobre eu adoro em busca de alguma coisa. Ponto. E em busca de quê? De uma ação ou de uma reação daquele que eu estou adorando. E essa reação possivelmente está atrelada a outras vidas. Então ele vai apontar para mim, ele vai apontar e me direcionar para um lugar específico, para um ambiente específico, para estar alcançando uma pessoa específica. Amém. Então a adoração, quando você fala assim, você vai por exemplo, tem missionários hospitalares. Véi, é uma pegada que o cara vê coisa lá absurdas. Como você falou, tem missionário para isso, missionário para aquilo, cada um tem o seu. É um negócio... Só que a questão é justamente isso, é você estar ali e você está ali fazendo o quê? Adorando, porque adorar é a capacidade de você focar naquele que você adora, prestar atenção nos detalhes e ele te direcionar a algo e você fazer. Só isso. Verdade. Que é a adoração e o louvor. Que é a entrega. Que é a entrega. A adoração que é a busca E e o louvor que é a entrega. Entendeu? Então, assim, aí eu volto pra minha vida, né? Lá do começo, lá, uma questão de maturidade. Questão de maturidade, né? Eu acredito que esse tempo de Cristo, né? Esse tempo com... Entendi? Não, fica à vontade. Não pode ficar à vontade. Acredito que esse tempo com Cristo agora, né? Eu sou cristão, acho que 23 anos, né? Me converti em 2000, só que aí teve aquele processo do filho, o processo do filho rebelde, né? Cara, acho que todo mundo é o filho pródigo um dia. Ou que ficou. Aí, Um dos dois. não, se você não se identifica os dois sem nenhum dos mimimi. dois, então você Não, você crente. já ainda é. Você ainda é um doido. Se você não se identifica que um dia foi, os dois você têm ainda mimimi, é. Ou um ou outro. Então, nesse processo, mesmo assim, eu retornando à casa do pai, né? Recebendo tudo do pai. Acho que há poucos anos atrás, até eu costumo dizer há poucos anos mesmo, né? Assim, antes de Helena nascer. Bateu um processo em mim que eu disse... Frieza, velho, frieza. Por isso que é bom a gente estar atento sempre o que o Senhor quer, né? O que o Senhor está nos orientando. Quem tem ouvidos ouça. Perfeito. O que o Espírito diz à igreja, né? Então, assim... Não é qualquer ouvido, não é qualquer voz, é o Espírito Aleluia. do Senhor. Hoje eu estou, né, como líder do louvor do Eles, né? Mas foi num momento desse, de um culto de homens, que Deus, ele me pegou, né? De verdade. Entendi. Aí a gente falou lá atrás sobre maturidade, né? Então, quando falou sobre legado, né? O que é que a gente poderia deixar para um filho, né? Para o que vem depois de nós. Então, aquilo ali, a palavra foi essa, né? No dia que eu estava bem mal, e aí minha filha estava no ventre ainda, e aí Deus fez legado, né? O que é que você quer que sua filha escute sobre você?
entendeu? Então ali eu foquei na orientação de Deus, Aleluia. entendeu? E ali, um ano depois, eu estava passando esse processo, passando esse testemunho para outras pessoas, né? Então, assim, aí me perguntaram qual a sensação, como é ter filho, como é ser pai. Eu disse, cara, eu aprendi a ser filho agora, né? Porque é nesse momento que você entende a capacidade de um pai em amor a um filho. Né? E aí, quando é que você entende o amor de Jesus É forte. sobre a sua vida, né? O que é que ele Aleluia. fez por você e poderia fazer novamente. Porque eu vou ser bem sério, cara. O que eu precisasse dar vida por minha filha, eu nem pensava. Eu nem pensava. Sabe que você parar pra pensar? Um filho e tem esse amor. É um sentimento assim... Como é que eu posso dizer? É incondicional, né? É sem condições. Não Quem existe entende condições. o que é ser pai, ele Quem entende o que é ser muda pai, na né? hora. Muda. Então, eu aprendi muito a ser filho para poder ser pai. Então, Aleluia. eu aprendi os primeiros passos. Depois de 20 anos aí de evangelho, eu fui aprender a caminhar, né? Eu me lembrei de Pedro. Eu fui entender o que era Jesus. Eu fui entender a voz. Ah, a voz dele é essa? Ah, mas eu queria que o senhor falasse comigo. Pô, tá aqui, bicho. A Bíblia, né? Tá aqui falando toda hora a cartinha que ele deixou pra gente, né? O que é que eu vou fazer, Deus? Pô, bota o joelho no chão, conversa comigo, né? Conversa comigo que ele fala. E ele fala mesmo, né? E aí, voltando ao presídio, aí tu me perguntou sobre a questão do medo, né? Qual foi a sensação, né? Aí eu me senti ali como um filho medroso também na hora, mas aí você não tinha tempo, né? E aí, no primeiro momento que eu entrei ali naquele presídio, me jogaram numa cela. Eu sei que eu trouxe uma palavra, uma reflexão na hora. Eu disse, eu só pensava que era para trazer o Espírito Santo, assim. Aí veio Ezequiel 37, meu bem. Eu disse, Senhor, traz vida, mas começa em mim. Traz logo a vida para mim. Boa. E aí, meu irmão, foi tenso porque quando aqueles caras se converteram 3 caras nesse dia, pra glória de Deus. Mas naquele momento se converteram os 3 caras, apareceram justamente acho que uns 4 rapazes na porta para ver quem estava se convertendo, né? Não vou entrar no método, nos detalhes, mas eram justamente pessoas que eram lideranças ali dentro de alguma coisa, né? Que vendia, que distribuía alguma coisa, e que aqueles caras ali, vamos supor, trabalhassem para eles. Entendi. E ali era menos... Aquela decisão poderia atrapalhar os negócios. Entendeu? Menos funcionário, né? Menos colaboradores para esse serviço. Para esse fim, né? Então ali realmente veio essa situação. E não tive... E mesmo assim, você tem um leão, você sabe que tem um leão ali ao seu redor, Aleluia. que é o leão da tribo de Judá. Então você não vai ter medo. Então eu não temi, mas realmente existem essas situações lá. Dentro Que do são processos que você vai passando para que poder você romper. vai entender, você tem que entender que vai passar. Porque né? alguma pessoa pode dizer, ó, pode acontecer isso, poder acontecer de ouvir falar é uma coisa, é tipo Jó, né? Mas se você passar pela prova, pela experiência, dizer assim, não, ó, eu passei por isso, e as pessoas também vão ver você com outros olhos, vai dizer, não, esse cara já esteve aqui numa situação difícil e ele não peidou, tá ligado? Ele não, ele tá aqui firme, porque isso é o que vai vamos dizer, ajudando no processo do caráter de Cristo. É as experiências da vida que vão te dando cada vez mais força, tua casa vai ficando mais forte, o firmamento dela vai ficando mais forte, é através dos processos, tá ligado? E eu dou glória a Deus pela vida de vocês, assim, não era nem o assunto de hoje, basicamente, mas acabou que vocês viveram essa parada de presídio e eu acho que é muito interessante trazer, não é? É um assunto muito pontual. Vocês que nunca foram, não queiram ir, porque o negócio é intenso. Se tá pensando em fazer besteira, se oriente, porque lá não é fácil. Não pense que, eu vou comer do governo, você vai comer o pão que o diabo amassou. Eu vou ser bem sincero a você, eu acho que eu não vou dizer que eu devo minha vida ao presídio, lógico que não, eu devo a Deus, né? Mas ajudou muito no processo. A minha família nasceu ali, né, Gladys? Verdade. A minha família nasceu ali no questão de missões dentro de um presídio. Que coisa linda. Conheci minha esposa, que era de outra igreja. A história de amor dele
Nasceu Onde é que dentro você do conheceu sua esposa? Um presídio, cara. E outra, Mas nenhum dos dois estava preso, não. Não, entendi. particularmente, minha esposa, eu Engraçado, acho minha porque- esposa muito bonita. Mas é o campo missionário, Ajuda o missionário. ministério, né, dele, né? Sim, de, sim. de ambos, né? É Eu campo digo assim, missionário. particularmente eu acho minha esposa muito bonita e que vocês acham ela feia, glória a Deus, né? Amém. Não, mas a sua é bonita mesmo. E assim, mas, é mas aquela na história época... que a gente não consegue entender. Sabe que tem coisa que você não consegue entender? Vai. Então, Não, isso Você entendeu? eu entendi porque eu vivo isso também, né? Então assim... Minha esposa mas, assim, é muito mas bonita. Eu quero chegar... Não, aí eu sou bonito, tu não é, né? Tu é mais bonito que eu, velho. Eu quero chegar num ponto assim, que ela é muito bonita, tal, linda. Só que lá dentro do presídio foi algo que ela não podia ela não podia nunca, ela parecia um boyzinho, né? Camisa larga. Era camisa calça larga. largona, calça larga, cabelo amarrado sem maquiagem. João. Porque não podia gerar sedução, vontades nos homens. Os caras ali estão presos, meu irmão. Assim, então, há muito tempo sem precisando da carne, né? Carne humana mesmo, feito vampiro, Entendi. pra morder. Então, assim. Até agora o assunto tá interessante. Senhores, Voltar aqui tá sério. Então, assim. Eu tenho que agradecer a Deus. Então, assim. Foi devido a esse processo dentro de um presídio de missões que eu tenho minha família hoje, né? Então, quando você busca o reino dele, a justiça dele, que a gente tá falando sobre a justiça do Pai, não é a justiça. Acho que foi Vlad uma vez falou comigo que. Eu acredito que tenha sido você mesmo. Que a vida da gente Deus, ele passa um scanner na nossa vida. Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá pedindo justiça sobre a vida de outra pessoa. Ou a gente pede justiça ou pede misericórdia. Hoje eu aprendi a pedir misericórdia. Por quê? Aí eu quero justiça sobre a vida de Cezinha. Por quê? Porque ele fez isso, fez aquilo. Beleza, filho, eu vou passar o processo dele na tua vida agora. Se você for aprovado, aí eu posso ir com justiça para ele. Né? Agora, se você não for, realmente você não tem respaldo nenhum e vai ter o mesmo processo que ele... né? Você vai passar pelo mesmo processo que ele passou. E aí as pessoas vão te julgar, as pessoas vão ser como você, falar de você. Então, assim, eu prefiro pedir misericórdia a Deus do que justiça. Então, foi nessa justiça em Deus que hoje eu tenho a família que eu tenho. Eu sou grato a Deus, né? Assim, já tive momentos Foram lá através dessa experiência lá de que... mim, já fui lá em casa, um processo até de início de depressão. Acho que eu tava morando com minha mãe, com o pastor Daniel. Nossa, cara, foi pesado. Eu não dormia nem na cama, eu botava o colchão no chão, Não. porque eu queria dormir no chão. Ali foi. E ele chegou lá e aí abriu a porta, eu tava lá deitado no chão e queria ver nada com nada, velho. Então, assim. Sem vontade de viver, nada. Hoje eu olho pra minha filha quando acordo. Quando ela olha pra mim e já sorri, meu irmão, não dá tempo de você reclamar, não. Você só consegue glorificar. Não sei como é isso. Aí, e não vem aquela coisa só de mim. Eu lembro de tudo, pô. Quando minha filha sorri, Vlad, e agradecer até por sua vida também, a Deus. Porque a gente não pode, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos deu esperança. Não é aquilo só que não dá, não. Yes. Trazer à memória aquilo que nos deu. Então, quando eu olho pra minha filha sorrindo, quando eu vejo minha esposa feliz e sorrindo também, eu lembro de todo o processo. Eu lembro de Vladimir entrando naquela porta do quarto com o pastor Daniel. Né? Eu lembro dos momentos que eu me encontrei numa praia de noite, pensando em fazer uma besteira. Né? Eu lembro do primeiro momento que eu disse, Vladimir, eu quero ir no presídio para fazer missões, que eu conheci minha esposa. Então, vem as coisas todas na mente, né, que a gente tem que trazer como benefício, né? Sim. Não como coisas ruins. É como tá dizendo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, assim, a gente tem que ser sempre grato a Deus, né? Olhar para nossa vida como realmente um legado, né? Eu estava conversando com os amigos meus sobre o louvor mesmo, né, na igreja, que muitos hoje, músicos, né, levitas músicos na casa de Deus, eles não têm tanto compromisso não, cara. Falta muito compromisso. Mas hoje, ontem, não, sempre e foi assim. Eu acho que é por isso que na Diagonal nasceu, né? Só que... Porque a grande... Só pra te cortar rápido assim, mas deixando você já no gatilho. Cortado. Porque é o seguinte, para e pensa. Qual é a probabilidade de no W5 eu e Hugo estar aqui falando de Cristo?
É zero, velho. Minha Porque seria a zero. gente não tinha interesse, como milhões de levitas, não tem interesse hoje em soltar a guitarra e pegar a Bíblia e dar a palavra para alguém. Em soltar a guitarra e ali orar, porque o Espírito está mandando eu orar por aquela pessoa que está precisando de uma oração e ele não tem coragem, ele é covarde, ele não tem coragem, não tem vida e não tem maturidade para fazer Mas isso. eu vou interromper e vou dizer a você que, assim, que Deus tem um grande propósito na vida de vocês. Tem, vocês sabem, porque hoje vocês entendem isso, mas tinha um grande propósito também naquele momento. Porque eu particularmente falando, quando eu vi a W5, eu vi a presença de Deus tremenda ali. Amém. Eu não sabia como vocês estavam com Deus. Entendi. Mas independente, Não é que pela a música... misericórdia de Deus, não é que vocês a música, porque assim... usava vocês. Porque né? assim, nós somos instrumentos e Deus, ele usa da forma como ele quer, entendeu? Mas nós é que temos que ser igual aquele cego de Jericó. Nós temos que atrair a atenção do Pai. Nós temos que entender o seguinte, que hoje eu toco guitarra, se acontecer um acidente e eu perder o meu braço, eu vou deixar de adorar a Deus? Nem Você louvar. está entendendo? Então é o seguinte, não é a questão, porque o W5, naquela época, Deus estava falando através de nós, porque Deus usou uma mula, ele não ia usar 5 homens que estavam determinados a fazer. O problema é que nós é que não poderíamos estar acomodados a só aquilo. E é o que eu encontro nos músicos de hoje. Os músicos de hoje, ou eles estão acomodados em fazer de todo jeito, ou eles estão acomodados a não querer avançar na parte espiritual, porque eles estão presos à técnica. É por isso que eu tenho muito cuidado hoje de estar, vamos dizer assim, mergulhado só numa questão tão técnica ou tão desleixada. Eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser um cara responsável, mas tenho que ser um cara espiritual. tem que buscar Porque vai ter presença, momento, unção. mano, que o espiritual vai falar muito maior do que a técnica. Porque você estuda, quando você chegar num dia você toca de outro jeito, porque Deus assim, não é assim que funciona. O que foi que aconteceu com Davi antes dele ser levado a Saul para levar o louvor de paz? O que aconteceu com ele? Ele foi ungido, pô. Então, antes de qualquer coisa, é unção. Com certeza. Antes de qualquer Então, técnica, é assim, unção. então eu acho que os músicos de hoje, eles precisam de referência. E voltando um pouco à questão da referência, você falou de um legado, temos que deixar um legado. Sabe por quê? Porque hoje nós temos medo de ser referência, porque temos a falsa impressão de que buscar referência é buscar fama, não. Tem um nomezinho, orgulho, não, rapaz, tem um nomezinho. Ego. Ego, e tem outra palavrinha também. Se você você tá querendo mais, você tem que ser humilde, cara. Humilde e mediocridade, não. Sabe por quê? Porque se eu não buscar ser referência da minha família, sabe quem é que vai ser a referência da minha família? Pablo Vittar. Sabe quem é que vai ser a minha referência? Anitta. Sabe por quê? Porque a mídia vai colocar através da televisão e meus filhos, eles vão buscar a referência no mundo. Sabe por que eu digo Pablo Vittar? Porque Pablo Vittar foi considerado a mulher do ano. Pablo Vittar foi considerada a mulher do ano, como veja, a referência do Brasil. Artista referência, como pode? Para o mundo, perfeito. Ela pode ser, não tenho a mínimo interesse em entender. Mas aquilo, para minha família, pode se tornar uma verdade se eu não busco ser referência. Você está entendendo? Entendi. Então, a partir do momento que o músico ele começa a olhar um baterista, um guitarrista, um vocalista falando de Bíblia, ele vai dizer, opa, quer dizer que aquele gordinho que toca batendo cabeça, ele também gosta de pregar a palavra? Não sabia que músico pregava não, sabe por quê? Porque em vez de ele estar olhando, porque ele não quer saber do pastor, mano. Ele tem uma distância tão grande porque ele acha, o pastor é pastor. Mas quando ele vê um amigo dele que está na madrugada orando, que está buscando, que está falando de Cristo, que está fortalecendo a sua vida através em conhecer cada dia mais a palavra de Deus, você se torna uma referência. É por isso que os músicos hoje estão medíocres. E não é só de hoje. É de outrora. Sempre houve, porque na minha geração eu fui um medíocre. Até entender que a minha guitarra deixou de ser algo mais importante do que a palavra. Aí quando a minha guitarra deixou de ser algo... Hoje, eu não me importo se a minha guitarra é uma Fender ou se é uma Dolphin. Pra mim, pouco importa. Se eu vou tocar com um pedal de 15 mil reais ou com um pedal desse tamanho, eu não me importo. De verdade. Eu vou lá e vou fazer o som do mesmo jeito. Mas é porque César é bonzinho? Não, é porque César entendeu que eu preciso ser referência para os outros guitarristas. Sabe, eu estava ministrando em Itapsuma, na IABV de Itapsuma, e aí o pastor fez, ore. Ore, me deu o microfone. Quando eu comecei a orar, no meio do louvor, o rock rolando,
deixei a guitarra pra lá e comecei a orar. Os músicos começaram a olhar pra mim e dizer assim, que é isso? Aí eu fiquei constrangido de dizer, como assim? Eu ficava, sabe, meio que, por que essa turma tá olhando pra mim? Tá achando o quê? É algo sobrenatural? Não, isso era pra ser o normal. Músico era pra ser adorador antes de musicista. Músico era pra ser servo antes do musicista. Mas não é assim que acontece. As pessoas estão tão preocupadas. Então, assim, referência, a gente pode até falar sobre isso. Acho que a gente já falou isso outrora, mas a gente pode falar na música. Nós precisamos, a partir de agora, de ontem, forjar em nós referência para outros. Não ter medo, porque isso não é orgulho, isso não é soberba, isso não é querer aparecer. Não. Se você está em Cristo, você vai entender até que ponto você está sendo referência ou você está sendo soberbo. Mas enquanto você está inerte, enquanto você está assim, o noivo vai vir e você não vai participar das bodas. Porque Deus te deu um dom, Deus te deu a palavra, Deus te deu o entendimento e você está com medo de ir. Pronto, esse é só para encerrar. Cara, eu fiquei com a boca seca. Ninguém batucina aqui pra mim. Só para encerrar a minha parte aqui mesmo, né? Já é 3 anos do programa. Mas é justamente sobre isso, né? Assim, minha preocupação hoje, a gente não tem nem tanta preocupação, é só tocar o nosso e a palavra é essa, dando-se os outros músicos, quem vai pro inferno, quem não sei o quê. Não, a gente não tem isso mais. Que inferno, nada. Eu quero ir pro show da FZ3. Mas vai chegar um alerta para nós, é que é bíblico. Vai chegar um tempo que a gente vai querer adorar isso. E não vai poder. Não vai ter altar. Não vai ter... Buscar a gente vai, Senhor a gente vai poder... Não, vai chegar o tempo, já tá chegando. Né? A gente vai ter que... não, eu fico com essa preocupação porque eu disse, meu amigo, tá adorando agora não, mano? Me perdoe, porque depois você não vai conseguir não, velho. Se no tempo de paz você não se prepara, na guerra você não vai conseguir combater o inimigo, tá ligado? E assim, o que acontece? O cara pensa que o cara vai ficar só tocando uma guitarrinha ali e tal, e vai ficar só na guitarrinha quando perder o amor da guitarra e volta pra Deus. Não, o cara vai piorando. Vai se esfriando, porque é o louvor que segura você em Deus. Saca? Deus, ele recebe sua guitarra. Ele recebe. Só que, mano, você precisa entender que você não é muito mais que isso. Só ali, eu não posso... O grande Olha, eu vou falar só do Catedral, eu quero dizer, Catedral. Tem uma música do Catedral que fala uma coisa que é muito interessante, que eu sempre, quando escuto essa música, eu fico muito, assim, maravilhado. Eu fiz uma ministração uma vez aqui para um grupo do Vladimir aqui, de musicistas, adoradores, artistas e tal, sobre o verdadeiro instrumento de adoração de um cristão, que não é nem a guitarra, nem a voz, nem o conhecimento da palavra, não, é o coração. Porque o coração é o último estágio onde você assim, você pode perder a sua voz, você pode perder as suas mãos, você pode perder as suas pernas, mas se você ainda estiver lúcido, você consegue adorar a Deus. E essa música do Catedral, ela fala muito, isso é uma música bem antiga, do Está Consumado, que ela vai falando que um cara, tinha todo um ritual para fazer seu culto a Deus, e ao decorrer da vida ele vai se limitando, a velhice vai chegando, ele não consegue chegar mais ao local onde ele adorava no monte, e Deus ele recebia em todos os estágios da sua vida, até o fim, quando ele foi de fato conhecer o Criador. Isso é a nossa vida. Sabe, nós não podemos nos limitar a um instrumento físico. Nós não podemos. Nós temos que ter um coração igual ao de Davi. Por que o de Davi foi um grande coração, um grande adorador? Porque Davi adorava em tudo que ele fazia. Se ele estava cuidando das ovelhas, ele cuidava das ovelhas da melhor forma possível. Se ele estava sendo amigo do Jonatas, ele foi o amigo de verdade, que quando Saul morreu e Jonatas morreu, ele era para matar o filho de Jonatas, porque ele poderia requerer o trono. Mas foi o que ele fez. O cara caiu, era deficiente, ele não. Cuidou porque ele honrou a palavra que ele tinha dado a Jonathan. Se eu morrer, você cuida da minha família. E se você morrer, eu cuido da sua família. E ficou assim. E ele cuidou porque Davi, ele tinha um coração adorador, irmão. Davi pecou, errou, tretou, premeditou. Mas ele se arrependeu. E porque Deus, ele aceitou o arrependimento? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Que era muito... Então, por que Davi é vamos dizer assim, um cara que a gente precisa ter uma referência de adoração? Porque ele adorou em todo o estágio da sua vida, até no estado de pecar, ele adorou ao Senhor quando ele se arrependeu, o Espírito tem verdade. Isso é adoração. Porque o arrependimento num terreno hostil. Mas o grande problema, de um modo geral, é que as pessoas têm uma adoração restrita ao seu instrumento. Né? Isso. E acha que aquilo é adoração a Deus. Uhum. E, na verdade, se
se o instrumento ou o cargo for tirado dele, acabou o relacionamento com Deus. Crise Quer dizer, existencial. Que não é um relacionamento com Deus, é Não, com o instrumento. E com ele, né? E Deus, acabou-se. ele. Não é o que ele busca em Deus, mas o que ele busca para o seu prazer. Para o seu prazer. Meu prazer. E Carnal. acabou. Não tem para onde correr. Você quer entender, quer identificar onde está seu coração? Então, passe a observar aquilo que você faz para Deus que não te traz prazer. Aí você pode entender um pouco realmente quem você é na presença de Deus. Não, eu faço 10 coisas para a obra de Deus. Dessas 10 coisas, o que é que te traz um prazer? 9. Cuidado. Cuidado. Tem que ser Cuidado. tudo, cara. Por quê? Porque, na verdade, não, aí é que tá. Tecnicamente, deveria ser nada. É verdade. Eu deveria fazer exatamente tudo aquilo sim, que não entendi. me agrada. Entendi. Entende? Porque se me agrada, pode ser que eu não esteja fazendo Tem que ter para cuidado, Deus, eu né? esteja fazendo pelo prazer que gera aquilo me benefício faz por gera mim, não benefício pra a nós, Deus. né? É. Então, esse é o grande critério e vou deixar aqui. Tem mais alguma coisa a acrescentar? não, Hugo quer Hugo falar. Lima. Bem, senhoras e senhores, chegam mais um papo. Então eu quero trazer aqui a oração final. Nosso convidado, pode ser Hugo Lima? Pode? Hugo Tá Lima. feliz demais. Não Tá orou muito no primeiro. feliz. Tá bom demais. De quarta-feira. Orou. Poxa. Eu orei no Você final. teria que ir a uma contenda, mas Jesus. E o início foi você que orou e o final vai ser aqui o nosso convidado. Por favor, oração. Amém. É para adorar? Pode. Deve. Oremos. Pai querido, Pai amado, Aleluia. Deus criador do céu e da terra, Tu és o Deus soberano sobre a nossa vida, Pai. Sim, Deus. Em nossa mente, em Sim, nossa Senhor. alma, principalmente sobre os nossos corações, Jesus. Em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha estar abençoando nossa casa, nosso lar, né? nosso ministério, nosso trabalho. Amém. Em tudo que nós venhamos a colocar as mãos, que esteja realmente o nosso coração voltado ao Senhor Jesus. Sim, Senhor. Que hoje, essa noite, essa palavra que o Senhor trouxe, que venha realmente transformar, venha trazer mudanças, não só na vida daqueles que ouviram, mas nas nossas, Senhor Jesus, Amém. todos os dias. Em nome de Jesus. Deus continua conosco, abençoa a vida de Hugo, Sim. abençoa a vida de Cezinha, sua família, Hugo e sua família, Sim, a Senhor. vida de Vladimir, do pastor Vladimir e sua família. Sim, Senhor. Abençoa o Molhando a Terra, Senhor Jesus. Sim, Deus. Em nome Senhor, de Jesus. expande, Senhor, expande Aleluia. esse lugar, Senhor Jesus, para outros lugares. Sim, Senhor. Que pessoas necessitadas surjam em grande quantidade, mas que essas pessoas que um dia necessitaram possam encontrar pessoas que precisem dessa ajuda. Sim, E Senhor. essas pessoas que precisam de ajuda já sejam transformadas e ajudem outras pessoas, Pai. Amém, Jesus. Sejam esses É missionários, o que Senhor Jesus. queremos, Senhor. Abençoa também o Papo na Diagonal, Amém. que o Senhor esteja sempre presente aqui. Sim, Deus. E que tua glória permaneça como a cavode, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Já te agradeço, na certeza da vitória em Cristo Jesus, Glória a Jesus. que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, terminamos mais um Papo na Diagonal. Se você quiser nos ajudar a continuar pregando a palavra para outras pessoas, você pode compartilhar desse vídeo, utilizar nas redes sociais, enfim, fazer aquilo que Deus direcionar o seu coração. Que Deus Amém. abençoe a todos e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Forte abraço! Bora pra quebrar.